Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as leis de Newton. Então, como de costume, para já chegar chegando, vamos lembrar aquilo que nós já vimos, falamos sobre a força centrípeta. Eu falei, inclusive, que não ia ficar usando esse termo, porque ele é um termo incompleto, uma vez que a força centrípeta normalmente é o resultado da ação de outras forças, como a gente consegue ver aí nesse exercício que vamos usar para ilustrar os conceitos estudados até agora. Na figura seguinte, um carrinho de massa 1 kg descreve um movimento circular e uniforme ao longo de um trilho envergado em forma de circunferência, com um raio igual a 2 metros. A velocidade escalar do carrinho vale 8 metros por segundo. Sua trajetória pertence a um plano vertical. Adota-se g igual a 10, supondo que os pontos A e B sejam respectivamente o mais alto e o mais baixo do trilho. Eu quero saber a intensidade da força que o trilho exerce no carrinho, lá no ponto A e também no ponto B. Beleza? Então, primeiro, esse carrinho, bom, meio esquisito, né? Ele andando em loop, né? Loop vertical, né? Sei lá, um carrinho do Hot Wheels pode fazer isso aí na sua casa com facilidade, tipo isso, né? Mas aqui tem uma diferença. O carrinho tem essa velocidade de 8 metros por segundo constante. Então é como se fosse um carrinho motorizado, né? Esse carrinho ele se mantém a 8 metros por segundo. Ele não fica nem mais rápido, nem mais lento. Ele não está sendo arremessado aí, né? Ele realmente está seguindo o caminho dele, beleza? Então, esse carrinho tem essa velocidade de 8 metros por segundo. E por isso eu consigo já de imediato, sabendo que eu tenho uma trajetória com 2 metros de raio, eu consigo descobrir a aceleração centrípeta desse carrinho. Porque a aceleração centrípeta vai me dar as informações acerca de todo o resto. Né? A aceleração centrípeta nós combinamos que é v quadrado sobre r. A velocidade dele 8, né? 8 ao quadrado sobre o raio 2. 8 vezes 8, 64 sobre 2 dá 32. 32 metros por segundo ao quadrado. Senhora, né? Uma senhora aceleração centrípeta, beleza? A força centrípeta, portanto, ou seja, a resultante das forças na direção centrípeta, vai ser dada por mv quadrado sobre o r, ou massa vezes aceleração centrípeta, como a gente já tinha citado antes. A massa do carrinho é 1 kg. Então, a aceleração 32, 1 vezes 32, a resultante centrípeta é uma força de 32 newtons. Ou seja, ao longo de toda a trajetória do carrinho é necessária, é essencial, uma força de 32 newtons para obrigar o carrinho a fazer a curva. Se essa força deixar de existir, o carrinho segue reto pela tangente, beleza? É isso que vai acontecer. Quando o carrinho está no ponto A, ou seja, no ponto mais alto da trajetória, o carrinho pode ser considerado uma caixinha sujeita a uma série de forças. A primeira delas é a força peso. O peso do carrinho é mg. A massa do carrinho é 1 kg, a gravidade é 10, então o peso é uma força de 10 newtons. Beleza? Além disso, o carrinho está em contato com o trilho, portanto, o trilho exerce sobre o carrinho uma força normal de contato, que é a força que ele está perguntando aí na letra A. Beleza? Essa força com certeza aponta para baixo, porque quando o carrinho está passando lá em cima, o trilho não puxa o carrinho para cima, o trilho empurra o carrinho para baixo. Dessa forma, eu tenho que os 10 newtons do peso somados com a força normal devem juntos constituir a resultante centrípeta. Então, a resultante centrípeta vai ser 10 mais normal. A resultante centrípeta para que ele faça a curva é 32, ou seja, a normal no ponto A vai ser 32 menos 10, que dá 22 newton. Beleza? Da mesma maneira, de maneira análoga, quando ele está passando pelo ponto mais baixo da trajetória, ou seja, quando ele está passando pelo ponto B. Quando esse carrinho passar aqui pelo ponto B,
ele vai ter a força-peso agindo sobre ele. E o peso dele continua sendo o mesmo peso de 10 newtons. No entanto, quando ele está lá embaixo, o piso faz uma força para cima que é diferente daquela que a gente tinha antes, né? E claro que vai ser para cima, porque quando ele está lá embaixo, o peso empurra ele para cima. Quando ele está aqui na frente, o peso, a normal, empurra para trás. Então, ao longo de toda a trajetória, a força normal vai empurrar o carrinho na direção do centro da trajetória, porque essa trajetória é um círculo, beleza? Porque essa trajetória é um círculo, por essa razão, que a força normal, sempre perpendicular à superfície de contato, vai ser perpendicular aí à trajetória do carrinho, beleza? Então veja que nesse caso, a segunda resultante centrípeta, ou seja, resultante centrípeta no ponto B, vai ser, na verdade, a normal menos o peso. Afinal de contas, a normal aponta para o centro e o peso está apontando no sentido oposto. Então, a resultante centrípeta no ponto B será a normal no ponto B, que é meu sonho, menos o peso do carrinho, que é 10 em qualquer lugar. Beleza? Essa resultante centrípeta tem que ser de 32 em toda a trajetória para obrigar o carrinho a fazer a curva. Então, a normal tem que ser no ponto B igual a 32 mais 10, que resulta em 42 newton. É óbvio. O carrinho vai fazendo a curva, lá em cima ele está tocando cada vez menos no trilho. E quando ele está aqui embaixo, a normal faz uma força enorme para sustentar o peso e ainda por cima obrigá-lo a fazer a curva. Beleza? Então esse aí é um exemplo de aplicação e ele resolve a nossa coisa com a força centrípeta de dizer que a resultante centrípeta não é uma força, ela é o resultado da ação de uma ou mais forças ou até mesmo de componentes de forças. Beleza? Vamos ver uma outra situação aí para a gente conseguir avaliar essa questão aí da força centrípeta, beleza? Então vamos lá. Uma moto percorre um morro, conforme ilustra a figura a seguir. Visto em corte, este morro pode ser comparado a um arco de circunferência de raio R com o plano vertical. Beleza? Vou botar minha cara aqui. Observe. Ao passar no ponto A, o ponto mais alto do morro, a moto recebe da pista uma força de reação normal 25% menor que aquela que receberia se estivesse em repouso nesse ponto. Beleza? Se a moto estivesse em repouso no ponto A, normal seria igual ao peso, né? Então, o peso da moto é mg, né? mg. E aí, quando ela está no ponto mais alto, a normal ela é 25% menor do que aquela que ela receberia se fosse o peso, né? 25% menor do que o peso. 25% menor do que o peso significa 75% do peso. Beleza? Então, o que isso traz para a gente de interessante? Que essa moto, eu vou desenhá-la aqui como se ela fosse uma caixinha. A moto, no alto lado da trajetória, vai sofrer peso para baixo, normal para cima. O peso dela é mg em qualquer lugar. A normal é 0,75 mg, ou seja, 25% menor do que a força que ela sofreria se estivesse apoiada no plano inclinado, no plano horizontal, sem nenhum outro fator. Então, se no local a gravidade é g, qual é a velocidade da moto? Ora, para eu saber a velocidade, eu vou precisar descobrir a resultante centrípeta. A resultante centrípeta, nesse caso, é a força que atua sobre a moto, apontando no centro da trajetória para obrigar a moto a fazer a trajetória circular. Essa resultante não é uma força, ela é o resultado da ação de diversas forças. Que forças? O peso e a normal. Então, o peso menos a normal exercem papel de força resultante centrípeta. A resultante centrípeta, então, vai ser mg menos 0,75
mg. Fazendo isso, a resultante centrípeta é 0,25 mg, ou seja, 25% do peso. A resultante centrípeta vai ser igual, então, a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, beleza? E essa resultante centrípeta vai ser 0,25 vezes a massa vezes gravidade, beleza? Estou escrevendo ao contrário aqui, só para nenhum desavisado falar que isso aqui é miligrama, beleza? E rachar minha cara de vergonha. M dividido por M dá 1, V quadrado é 0,25, passo o R multiplicando para lá, RG. Então, V é raiz de 0,25. Bom, raiz de 0,25 vai ser raiz de 25 sobre 100. Raiz de 25 sobre raiz de 100, 5 sobre 10, 0,5. Não gostou? Faz na calculadora. Raiz de R vezes G. Então, a velocidade da moto para que ela passe pelo ponto mais alto e sofra como força 25% a menos do que a normal, ela vai ter uma velocidade 0,5 raiz de R vezes G. Beleza? É essa velocidade que ela vai ter. Daria para botar uns números aqui também, né? Aqui nós temos uma situação bem interessante e vale a pena você observar com cuidado para entender como é que as coisas se relacionam. No esquema abaixo, o homem faz que um balde cheio d'água dotado de uma alça fixa em relação ao recipiente realize uma volta circular de raio R num plano vertical. Sabendo que o módulo da aceleração da gravidade é g, responda qual é a velocidade mínima linear do balde no ponto mais alto para que a água não caia. Essa situação ela é interessante porque ela traz para a gente uma condição que a água não pode cair. E aí você deve compreender isso como sendo, na hora que o balde estiver passando lá em cima, a força peso que vai tentar tirar a água de lá de dentro e jogar na cabeça do sujeito que está ali embaixo, essa força peso tem que exercer papel de resultante centrípeta sozinha, sem mais nada. Por quê? Porque se ela estiver agindo sozinha, a força peso, e exercendo aí o papel de força centrípeta, então quando chegar lá em cima, o peso vai ser responsável pelo desvio da direção da velocidade e não pela queda, uma vez que quando chegar lá em cima, a água, né, dentro do balde vai ter uma certa velocidade, vai ter uma velocidade tangencial. Beleza? Então, escrevendo dessa maneira e pensando dessa forma, a gente tem essa situação. Quando o balde chega lá em cima, a resultante centrípeta será igual ao peso. Então, o resultante centrípeta, mv² sobre o raio, e o peso, mg. Né? Então, dessa forma, a gente tem a velocidade como sendo raiz de rg. Beleza? Que velocidade é essa? A menor velocidade possível para que a água do balde não caia. Porque se a velocidade for maior do que isso, ou seja, se a resultante centrípeta for maior que o peso, significa que quando ele chegar lá em cima, além do peso, um pouco do fundo do balde vai estar contribuindo como força centrípeta para obrigar o balde a fazer a trajetória circular. Então, um pouco do fundo do balde vai contribuir para a resultante centrípeta. Beleza? Vamos fazer mais? Vamos pegar um mais emocionante agora, para a gente poder deixar esse assunto bem finalizado? Na figura, o fio ideal prende uma partícula de massa m a uma haste vertical acoplada a um disco horizontal que gira com velocidade angular ômega constante. Essa velocidade angular quer dizer a quantidade em ângulos, né? Ou seja, a variação do ângulo ao longo do tempo, beleza? A gente vai ter oportunidade de falar disso aqui no futuro.
A variação do ângulo ao longo do tempo nos traz uma situação bem interessante que, quando esse ângulo é a volta completa, ou seja, 2π radianos, o tempo é igual ao período, ou seja, o tempo para uma volta completa. Então, a única coisa que a gente tem de interessante aí acerca desse ômega é que ele traz para a gente uma relação entre o ângulo de volta completa, no caso 2π radianos, e o período do movimento circular, beleza? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que considerar aqui. Segunda coisa, sabendo que a distância do eixo de rotação do círculo, sabendo que a distância do eixo de rotação do disco, que é o círculo, ao centro da partícula é igual a 0,10 raiz de 3 metros. Então, peraí. Está aqui, ó, a distância do eixo de rotação do círculo até onde? O centro da partícula. Então, essa distância aqui, ó, é essa distância aqui que ele está falando. Ó. Essa distância toda aqui é 0,10 raiz de 3 metros. Bom, isso aqui é basicamente o raio da trajetória dele, né? É o raio da trajetória e é isso que está sendo mostrado aí, beleza? Então tá aí. Com isso, a gente vai ter uma geometriazinha aqui, né? Vai ter uma geometriazinha aqui para a gente poder resolver essa situação, beleza? Nós temos uma condição interessante aqui, que o fio que está prendendo a bolinha, ele está inclinado, né? Está inclinado. Então, eu vou verificar a decomposição desse vetor tração aqui, ó. Porque se eu tenho a tração para cá, com certeza eu tenho a componente Tx para cá e tem a componente TY aqui. E se aqui vale 60 graus, ângulos alternos internos, aqui vale 60 graus. Então, esse TY é a componente da tração que está com o ângulo de 60 graus. E o Tx é a componente da tração que está sem o ângulo de 60 graus. Beleza? Então, seno de 30 é igual a meio, que é igual ao cosseno de 60. Então, Ty é igual a T vezes meio, ou T sobre 2. Da mesma forma, Tx vai ser T raiz de 3 sobre 2. Deixar esses dados aqui para a gente usar na decomposição, beleza? Além disso, nós temos a bolinha naturalmente sujeita à força-peso. A força de cima para baixo, que vale mg, que aponta na direção do centro do planeta Terra. E nada mais. Veja que o peso deve equilibrar o Ty. O Ty deve ser equilibrado pelo peso. Vê que eu estou tomando cuidado de não falar que o Ty é igual ao peso, porque Ty é uma força, peso é outra. Eu estou falando que ele equilibra o peso, beleza? Ele equilibra o peso porque ele é a única força para cima e o peso é a única força para baixo, beleza? Por isso esse cuidado. Então, a tração no fio, né, T sobre 2, que é o Ty, vai ser igual ao peso, né, o peso da bolinha, né, no caso, mg. Né? Posso, inclusive, chegar à conclusão, bem tranquilo, de que a tração no fio vale 2 mg. Beleza? Olha que interessante. Você está fazendo essa brincadeira aí ó, com o fio, a tração no fio é o dobro do peso do fio, nessa situação aí, tá vendo? O dobro do peso da bolinha. Olha que interessante, né? Enfim. A outra componente que a gente tem vai ser a componente Tx, aqui ficou meio feinho, né? O Y, né? O X ficou meio sumidinho, mas é isso aqui mesmo, né? Sem ângulo de 60 graus. A componente Tx vai fazer papel de resultante centrípeta, porque ela é a única força que atua na partícula na horizontal, e claro que ela é a única força capaz de exercer papel de resultante centrípeta. Então, esse Tx, que vale T raiz de 3 sobre 2, vai ser a resultante centrípeta mv² sobre r. Aqui cabe um comentário. Lá no estudo,
do movimento circular uniforme na cinemática. Lá na cinemática, existe uma linha que diz que a gente tem que a velocidade linear vai ser calculada como sendo 2πr, que é o tamanho do círculo inteiro, dividido pelo período. E a gente tem que a velocidade angular é 2π sobre o período. Botando um dentro do outro, deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Botando uma fórmula dentro da outra, olha o seu 2π sobre período ali, tá vendo? 2π sobre período. Esse 2π sobre período é o ômega. Então eu posso falar que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, beleza? Então a gente costuma usar essa relação aí. É a mesma coisa de dizer que a distância, né, ou seja, o ângulo, vai ser o comprimento, desculpa, o comprimento de um arco de circunferência vai ser dado pelo ângulo vezes o raio, beleza? Então, comprimento é o ângulo vezes o raio. E comprimento sobre tempo, ângulo sobre tempo, né? Comprimento sobre tempo da velocidade, ângulo sobre tempo da velocidade angular. Beleza? Essas são as relações que a gente tem aí. Como ele deu ômega, eu vou ter que usar isso aí, né? Porque é o que ele está pedindo, ele quer a velocidade angular do disco. Por que eu estou falando desse assunto? Porque se a gente tem a resultante centrípeta como sendo mv² sobre o raio, e esse v é ômega r, eu tenho que a resultante centrípeta é m ômega r ao quadrado sobre o raio. Então, a resultante centrípeta, simplificando, vai ficar m ômega ao quadrado vezes o raio, porque raio ao quadrado sobre raio me dá apenas o raio. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque é uma outra maneira de escrever a fórmula da resultante centrípeta. Beleza? E nesse caso é a mais interessante. Então, a tração raiz de 3 sobre 2 vai ser m ômega ao quadrado vezes o raio. E o que é a tração? A tração é 2mg. Então, 2mg raiz de 3 dividido por 2, simplificando 2 com 2, né, vai ser m ômega ao quadrado vezes o raio. Simplifico a massa com a massa. Então, eu tenho que g raiz de 3 sobre o raio, g raiz de 3 sobre o raio, vai ser o ômega ao quadrado. Então, o ômega vai ser raiz de g raiz de 3 sobre o raio. Beleza? Então, um exercíciozinho aí, ó, um pouquinho acima da média realmente, todo literal, para a gente poder ser feliz. Beleza? Se você quiser saber o valor desse ômega de verdade, o que você vai fazer? Vai botar aqui o g igual a 10, botar o raiz de 3, e o que nós temos no raio? 0,1 raiz de 3. Né? Cara, fez isso aí para dar certo, né? Botou esses números horrorosos aí para dar certo. Raiz de 3 sobre raiz de 3 dá 1, 10 sobre 0,1 dá 100, raiz de 100 dá 10. 10 radianos por segundo. Beleza? Essa é a velocidade angular que você precisa para que essa situação se concretize. Uma situação que a gente também pode ter aqui é uma situação que vai nos levar aos problemas típicos de força de atrito, como a gente fez a propaganda aqui algumas vezes, pensando no carro, fazendo uma curva aí numa pista inclinada. Né? Imagina uma coisa mais ou menos assim. Ó. Você tem uma superfície em forma de tronco de cone, ou seja, um cone com a ponta truncada, em cima de uma mesa. Esse ângulo alfa aí, ó, vai ser o ângulo de inclinação dessa parede. Né? Então, se você tiver essa parede aí e quiser olhar para ela, vai ser uma parede inclinada aí do ângulo alfa. Uma partícula de massa m percorre a parede interna em movimento uniforme, descrevendo a circunferência r, desprezando todos os atritos e adotando para a aceleração da gravidade g, calcule a velocidade linear da partícula. Aqui a ideia é a seguinte: a partícula vai ficar andando nessa rampa aí em círculos sem descer, mesmo que não tenha atrito. Por quê? Porque durante o movimento dela, a força de contato vai trazer de alguma forma aí uma componente que vai servir de resultante centrípeta. Beleza?
Então, quando a gente desenha aqui essa bolinha, ó, aqui, eu vou botar ela aqui, ó, nesse ponto de antes aqui, que vai ser mais fácil. A gente tem o peso da partícula agindo para baixo. E perpendicularmente à superfície, nós temos uma força normal. Essa força normal vai ser decomposta em suas duas componentes, Ny e Nx. Por que eu vou decompor a normal? Porque decompondo a normal eu consigo garantir que eu tenho as forças decompostas na direção do movimento ou tendência de movimento e perpendicular a essa direção. Veja que nesse caso o Ny vai equilibrar o peso e a componente Nx sozinha vai fazer papel de resultante centrípeta. Por que eu trouxe esse exemplo? Para você ver que a força centrípeta não é uma força, ela é o resultado da ação de tudo que está promovendo aquele movimento circular, e esse conjunto de coisas pode nem ser uma força, pode ser componente de uma força, pode ser pedaços de várias forças. Tudo isso pode ser mostrado aí, ilustrado, né, para a gente conseguir fazer a composição da força resultante centrípeta. Beleza? Olhando esse plano aí de lado, né, inclinadinho, seria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Você tem essa parte aqui, ó, com o centro da trajetória, mais ou menos assim, e aqui você vê a rampa, né, a rampa inclinada do ângulo alfa, né, e a bolinha está aqui, ó, em cima dessa rampa, né, fazendo o movimento dela. Então seria a vista lateral, seria isso. Veja que aqui o mais importante é a gente tentar descobrir a relação entre as componentes da normal e o ângulo alfa, para a gente poder saber quem vai ser n cosseno e quem vai ser n seno alfa. Veja aqui, ó, que a gente tem aqui embaixo nx e a gente tem aqui, ó, ny. Se esse aqui é o ângulo alfa, esse aqui também é o ângulo alfa. Então, esse aqui é o complemento do ângulo alfa e o ângulo alfa aparece com ny. Beleza? Se você achou isso muito estranho, volta lá na matemática, naqueles exercícios de retas paralelas cruzadas por transversal, que é lá que a gente vai falar que esse ângulo é igual a esse, porque são aternos internos, esse aqui é o ângulo oposto pelo vértice, e assim sucessivamente. Beleza? Então, dito isso, a componente NY ela é a normal com o ângulo alfa, e a componente NX vai ser a normal sem o ângulo alfa. Beleza? A componente NY vai equilibrar o peso, ou seja, NY igual a peso, N vezes cosseno de alfa é o peso mg. Beleza? E a gente guarda essa informação. Já o Nx vai exercer papel de resultante centrípeta. Então, Nx vai ser mv² sobre o raio. O Nx vale n vezes o seno de alfa. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Veja que essa normal nada mais é do que mg sobre cosseno de alfa. Você pode passar cosseno de alfa dividindo e botar no lugar dessa normal aqui. Então, mg sobre cosseno de alfa vezes o seno de alfa vai ser mv² sobre o raio. Aí eu faço a simplificação. Eu não sei como foi que eu cliquei nisso. Espera aí que eu vou ter que tirar. Consegui. Então, o que a gente tem nessa equação? M dividido por M dá 1. Seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa. Então, V² vai ser RG vezes tangente de alfa. Né? E ele pediu a velocidade. Qual é a velocidade para que isso aí aconteça? Raiz de RG tangente de alfa. Beleza? Raiz de RG tangente de alfa. Veja que isso não vai acontecer, isso aqui não vai ser possível acontecer na situação em que alfa é igual a 90 graus. Nessa situação, a gente não consegue, porque tangente de 90 vai ser infinito. Né? Tangente de 90 não existe tangente de 90. Né? Então, a velocidade não existiria no caso em que essa rampa sobe e vira uma parede.
Se você tiver uma parede e quiser uma partícula andando em círculos ali dentro sem cair, você vai precisar da ação de uma força de atrito. Sem atrito você não consegue, beleza? E essa velocidade vai ficando cada vez mais alta conforme esse ângulo alfa vai aumentando. Beleza? Era isso. Valeu, sucesso, até a próxima.